Fala pessoal, você que está aí se preparando para a Polícia Militar do Tocantins, seja muito bem-vindo ao canal do Vale Concurso. Eu sou professora Maiara e vim trazer uma dica de direito administrativo para a sua prova, né? Edital publicado. Nós temos aí um tempinho até a realização da prova, então é aquele momento, né, de você se dedicar, de você dar ali, né, o seu gasto, ter um foco total na sua preparação. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, já se inscreva. Também ative o sino de notificações que se encontra aqui logo abaixo para que você seja avisado sempre que novos conteúdos forem disponibilizados. Nós vamos ter muita coisa bacana aí para a Polícia Militar do Tocantins, tá? Deixe seu like, seu comentário no vídeo, isso é importante para que a gente cada vez mais continue trazendo aí conteúdo de forma gratuita para você. E se você quer ver alguma dica de direito administrativo aqui nesse canal, deixe aí no comentário do vídeo, beleza? Bom, vamos começar aqui, então, falando a respeito dos atos administrativos. Um tema aí do seu edital, a gente vai fazer aqui algumas pontuações do que é importante você saber para responder aí eventual questão da sua prova, tá? Então, a gente vai trabalhar realmente com aquilo que é importante, sem perder tempo, porque o nosso objetivo é fazer com que você acerte a questão na hora da prova. Então, se você tiver interesse em adquirir nossos preparatórios aí voltados para a PM do Tocantins, é só chamar o pessoal do atendimento no link que estará na descrição deste vídeo, tá? Então, começando aqui com atos administrativos, né? Você às vezes chegou aqui sem nunca ter se deparado com esse tema antes, nunca estudou direito administrativo na sua vida, não se preocupe, né? O meu trabalho aqui é fazer com que isso fique fácil para você e que você consiga responder a questão de prova, tá? A gente vai trabalhar aqui realmente com aquilo que é mais importante para o seu concurso. Então, olha só, começando aí com o conceito de atos administrativos. O que são atos administrativos? Gente, a administração pública, ela precisa manifestar a sua vontade, né? E ela faz isso através dos atos administrativos. Então, o ato administrativo nada mais é do que uma manifestação unilateral de vontade por parte da administração pública. E isso, gente, se dá de várias maneiras, tá? A gente vai falar um pouco aqui a respeito da forma dos atos administrativos, mas, né, a forma ela é muito ampla, não necessariamente será escrita, embora a mais comum realmente seja a forma escrita através de um documento. Mas, olha, se a gente parar para pensar, quando a administração pública ela coloca uma faixa de pedestres numa área escolar, ela está manifestando vontade, né? Dizendo, olha, diminua a velocidade, aqui nós temos travessia de pedestres. Ou quando ela coloca um semáforo, quando ela coloca aquelas fiscalizações, aquelas barreiras eletrônicas para controle de velocidade, ela coloca uma placa dizendo que naquela via o sentido é único, tá? Ou na outra via o sentido é duplo, tudo isso são manifestações de vontade. Quando o agente de trânsito, ele vai ali, né, para organizar o trânsito através de sinais sonoros, né, de gestos, organizando, tudo isso, gente, são manifestações de vontade unilateral por parte da administração pública que traduzem aí o conceito de ato administrativo, tá? O ato administrativo, ele possui alguns requisitos para que ele seja, né, praticado, é necessário que alguns requisitos sejam atendidos, tá? Então, a gente tem, né, esses 5 requisitos aqui, que é a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, que formam o mnemônico COFIFOMOB. Você nunca tinha escutado falar desse mnemônico, né? Muito prazer, eu os apresento a ele aqui, ele vai ser importante para que você memorize quais são os requisitos, tá? Pode colocar aí entre parênteses, requisitos ou elementos. Pode aparecer na sua prova com os 2 nomes e eles são sinônimos, tá? Normalmente aparece com o nome de requisitos, mas pode aparecer também com o nome de elementos, tá? Então, o COFIFOMOB forma aí os 5 requisitos que deverão ser preenchidos
para que um ato administrativo ele surja? O primeiro requisito é o requisito da competência. O que é a competência? Gente, aqui nós estamos falando do sujeito, do agente público a qual a lei determinou ali como competente para a prática do ato. Então, a competência, ela é determinada, ela é estabelecida em lei, tá? Então, o agente que vai ser competente para praticar o ato estará previsto ali na lei. É a lei quem vai definir quem é competente ou não para a prática do ato. A finalidade, gente, o que se busca alcançar com a prática daquele ato administrativo? Por que que ele está sendo realizado? Qual é a finalidade, né, que a administração pública quer alcançar praticando aquele ato administrativo, né? Sempre teremos como uma finalidade imediata o interesse público. Por quê? Toda atuação da administração pública, ela tem, né, como pano de fundo ali atender o interesse público, mas nós temos também a finalidade imediata, que é o realmente qual vai ser, né? Por que a administração está colocando um semáforo naquele local, né? Por que ela está colocando uma barreira eletrônica de controle de velocidade? O que ela busca com isso? Ah, é um trecho que está dando muito acidente, vamos colocar aqui para, né, que a velocidade seja diminuída, põe uma lombada ali, né, para que obrigue os condutores a diminuir a velocidade. Então, a finalidade que se busca alcançar. A forma, gente, em regra, né? Em regra, a forma, ela é por escrito, né? Em regra, nós temos a forma aí por escrito. Olha só, quando nós temos ausência de motivo, de motivação, né? O vício é de forma e não de motivo, tá? Motivo falso ou inexistente, o vício é no motivo, no elemento motivo. Mas quando é ausência de motivação, nós temos um vício na forma, tá? Então, o motivo é a situação, né, que vai embasar a prática do ato, a situação de fato e de direito que vai justificar por que a administração pública está praticando o ato, já que a administração, ela sempre age, né, tendo em vista o princípio da legalidade, ela sempre age, ela somente vai agir quando a lei manda ou quando a lei, né, quando tem previsão legal, tá? A administração pública só faz aquilo que a lei determina. O objeto, gente, são o conteúdo do ato administrativo, os efeitos que aquele ato irá causar, né, no mundo jurídico, tá? Então, esses são os requisitos do ato administrativo. E aí, nós passamos para uma segunda etapa, que são os atributos, você pode colocar entre parênteses aí, ou características. São sinônimos também, tá? Normalmente aparece com o nome de atributos, mas pode aparecer com o nome de características. E não confunda requisitos ou elementos com atributos ou características do ato administrativo. Aqui nós também temos um mnemônico, né? Que é o PAT, tá? Então a gente tem como atributos aí ou características presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, tá? Então, a presunção de legitimidade, o que acontece? Na presunção de legitimidade ou de veracidade, o ato, ele nasce com a presunção de que ele está de acordo com a lei e de que ele é verdadeiro. Então, o ato, ele nasce com essa característica de que ele está de acordo com o que a lei determina e de que ele é verdadeiro. Só que essa presunção, ela é uma presunção relativa, já que nós podemos demonstrar o contrário. Cabe prova em sentido contrário. Então, quando o agente público, por exemplo, ele pratica um ato administrativo ali, né? Porque a lei determinou que ele é competente para a prática desse ato, ele preencheu ali todos os requisitos que são exigidos. O ato, ele nasce com a presunção de que ele é legítimo, de que ele está de acordo com a lei e de que ele é verdadeiro, tá? Só que né, possível que esse ato, ele esteja contrariando a lei, tá? Então, às vezes, a administração pública, ela faz isso, gente, ela erra, né? Porque os atos são praticados por seres humanos que estão suscetíveis ao erro. Então,
Vamos supor que, né, um agente de trânsito, ele faça uma multa para um veículo que está estacionado de forma irregular. Então, aquela multa, ela tem uma presunção de que realmente, né, o veículo estava estacionado em local que não poderia e a presunção de legitimidade que está de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Suponhamos que o Joãozinho, né, recebeu aquela multa em sua residência e ao verificar, ele falou assim, gente, mas eu nunca estive nesse local. Nunca estive, se for em outro estado, nunca fui lá. E o Joãozinho consegue provar que as características do veículo que estava sendo retratado ali na multa é diferente das características do seu veículo, chegando à conclusão de que aquela placa estava clonada, tá? Então ele consegue demonstrar que o ato não é verdadeiro. E aí, pessoal, o ato tem que ser anulado, tá certo? Autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade significa, gente, que a administração pública ela pode executar os seus próprios atos, tá? De forma direta. O que isso significa? Ela não precisa pedir autorização ao Poder Judiciário para executar os seus próprios atos. Então, olha só, suponhamos que um supermercado esteja disponibilizando, vendendo ali mercadoria vencida para os consumidores. A administração pública ela pode ir lá e recolher todas aquelas mercadorias que estão fora do prazo de validade, sem que para isso ela peça autorização ao Poder Judiciário, porque o ato administrativo ele é dotado de autoexecutoriedade. A tipicidade significa que todo ato administrativo precisa estar previsto em lei. Então, todo ato, né, praticado pela administração pública aí, ele tem que corresponder a uma figura previamente definida em lei. E a imperatividade, ela vai significar que o ato, ele é imposto pela administração pública ao particular, ao administrado, independentemente da concordância dele ou não. Então, a administração pública impõe a vontade dela a nós, enquanto particulares, sem se preocupar se a gente vai concordar com aquilo ou não. Então, olha só, quando a administração, por exemplo, ela vai alterar o sentido de uma via pública, era mão dupla, vai passar a ser mão única. Ela simplesmente informa para dar tempo das pessoas se adaptarem, mas ela não quer saber se as pessoas estão concordando com aquilo ou não. Ela só coloca lá, a partir do dia tal, essa via passará a ser de mão única, sem se preocupar se o particular está satisfeito com aquilo ou não, tá? Então, essa é a imperatividade do ato administrativo. Falando um pouco a respeito das espécies de atos administrativos. Nós temos, tá, essas 5 espécies aqui: os atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e os punitivos. Os atos normativos, eles vão veicular normas gerais e abstratas, né? Então, normalmente, esses atos normativos, eles serão confeccionados, eles serão elaborados para possibilitar uma fiel execução da lei, por exemplo, né? Vão complementar uma lei, vão fazer com que uma lei tenha ali, né, aplicabilidade mesmo, né, dentro da administração pública. Vai veicular regras gerais e abstratas. Os atos ordinatórios são aqueles responsáveis pela organização interna da administração pública, por isso que eles são uma decorrência do poder hierárquico. Então, a gente tem como exemplo o quê? Ordens de serviço, né? Portarias, tá? Instruções normativas, aquela parte interna. Eles são destinados à organização mesmo interna ali da administração pública. Os atos negociais são aqueles que vão autorizar o particular a exercer uma atividade ou a usar um bem público. Então, o particular, ele tem interesse, por exemplo, de casar na praia. Para isso, ele precisa conseguir uma autorização, tá? E essa autorização, ela é decorrência aí de um ato administrativo negocial. Ou às vezes, por exemplo, uma igreja que quer utilizar da via pública para fazer, né, aquelas festas voltadas ali à comunidade,
quermesse, essas coisas, tá? Ela tem que pedir ali autorização para a administração pública e é um ato negocial. Os atos enunciativos, nesses atos, a administração pública ela vai fazer uma declaração quanto a um fato ou uma situação. Olha só, quando você, né, avançar nas fases do seu concurso, vai chegar na fase da investigação social. E aí vão ser, né, exigidos de você a entrega de vários documentos, certidões negativas, tá? Da Justiça Estadual, da Justiça Federal, tá? E essas certidões, elas são atos administrativos enunciativos, porque a administração pública, ela vai declarar ali, né, um fato ou uma situação que ela tem ciência ao seu respeito. Os atos punitivos são aqueles que irão impor, né, penalidades, seja a agentes públicos, né, ou a particulares, tá? Então, essas aqui são as espécies de atos administrativos. Então, olha só, os normativos, né? A gente tem aqui como exemplo decretos regulamentares, resoluções, regimentos, instruções, tá? Então, eles vão visar o quê? Dar uma fiel execução à lei, explicando mesmo o conteúdo da lei e possibilitando a sua aplicabilidade. Os atos ordinatórios, né? Dirigidos ao quê? Ao âmbito interno da administração pública. Então, né? Os exemplos que eu citei, ordem de serviço, instruções circulares internas. Realmente o objetivo dos atos ordinatórios é o que? O alvo ali, né? É a parte interna ali da administração pública. Os atos negociais, né? Nós temos interesse particular aqui envolvido juntamente com o interesse público. Os enunciativos, né? As certidões aqui, né? A administração ela vai o que? Fazer uma declaração de um ato ou de um fato ali, né? Uma situação que ela tem ciência, tá? Em relação ao desfazimento dos atos. Então, o ato, né? Ele surge, ele nasce ali e ele vai produzir efeitos até que chegue o momento dele ser, né? Retirado do ordenamento jurídico. E como ocorre essa retirada, né? Como é feito esse desfazimento? Então, vai depender muito da situação. Ó, primeiro, quando o ato ele for ilegal, né? Ou seja, ele contrariar, tá? A norma, ele somente vai ser retirado do mundo jurídico através da anulação. Então, não existe revogação de ato administrativo ilegal. A única forma da gente desfazer, da gente retirar um ato administrativo ilegal do ordenamento jurídico é através da anulação, tá? Sem anulação, né, não tem jeito, tá? Não existe revogação de ato ilegal. Então, eu coloquei um exemplo aqui, né? Determinada pessoa tomou posse em um cargo que a lei exige nível superior, embora não o tivesse. Então, esse ato tem que ser anulado, porque ele é ilegal. Se a lei ela exige curso superior e a pessoa não tem nível superior, ela tem nível médio, tá? Ela não pode tomar posse nesse cargo. Se por algum erro da administração pública ela é empossada, o ato tem que ser anulado, porque ele está contrariando a lei, tá? Outro exemplo, foi aplicada a sanção a um servidor público sem concessão de contraditório e ampla defesa. Então, né, nós temos que ter, isso é um princípio constitucional, uma garantia constitucional, que é o contraditório e a ampla defesa. Antes da sanção ser aplicada, o servidor ele precisa, né, ter sido a ele oportunizado a chance de se defender, tá? E se não for, o ato vai ser ilegal e, consequentemente, deverá ser anulado, né? Agora, pessoal, a revogação, cuidado, porque as bancas no geral, a FGV não é diferente, gosta muito de confundir anulação e revogação. A gente já viu que a anulação ela é cabível para um ato válido, um ato legal, que não é mais conveniente, não é mais oportuno. Perdão, um ato, né? A anulação é para um ato o quê? Que contraria a lei. A revogação é um ato válido, né? Para revogação, nós vamos ter ali um ato válido, um ato que está de acordo com a norma, mas que não é mais conveniente, não é mais oportuno para a administração pública. Então, ó, cuidado.
A anulação, o ato é ilegal. A revogação, o ato é legal, o ato é válido, está de acordo com a lei, porém não é mais conveniente, não é mais oportuno para a administração pública mantê-lo ali produzindo efeitos, tá? Então, muito cuidado com essas duas formas de desfazimento, que realmente é o que mais as bancas aí, né, fazem pegadinha, tá? Depois nós temos a cassação. A cassação, ela é uma forma de desfazimento de quando o beneficiário do ato, tá? Ele deixa de cumprir algumas condições que são impostas pela administração pública para a sua manutenção. E aí, né, esse ato vai ser cassado. Olha só, a CNH, né? Carteira Nacional de Habilitação. A pessoa, né, ela vai lá, faz todos os procedimentos, todo o trâmite ali para ter direito à sua CNH. Só que depois, né, que ela consegue, ela precisa continuar cumprindo algumas condições para que ela se mantenha de posse da sua CNH, para que ela continue usufruindo daquele ato administrativo. Se ela deixa de cumprir as condições, ela pode ter a CNH suspensa ou até mesmo cassada. Então, a cassação ela vai ocorrer por culpa do beneficiário do ato. Ele está sendo beneficiado, mas ele não está cumprindo com as condições que foram determinadas pela administração pública ali para manutenção do ato, e aí nós vamos ter a cassação. A gente tem essa súmula aqui do STF a respeito, né, da autotutela da administração pública. Olha só, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, tá? Então, né, aqui deixa claro para a gente o seguinte, que a administração pode anular seus próprios atos quando eles possuírem vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, já que eles são, né, contrários à lei, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, na revogação, a gente vai ter que ter esse respeito aos direitos adquiridos. A revogação ela vai ser cabível, né? Ela vai produzir efeitos dali para frente, no momento da revogação para frente. A anulação, não. Como o ato ele contraria a lei, ela vai haver aí, né, a retroatividade dos efeitos da anulação. A contraposição, ela consiste no surgimento de um novo ato com efeitos contrapostos a outro já praticado. Então, eu coloquei como exemplo, o ato de exoneração de um servidor público se contrapõe ao ato de nomeação daquele servidor, né? Então, a gente tem um ato praticado dizendo uma coisa, posteriormente, nós vamos ter um ato, né, praticado dizendo justamente o contrário do primeiro. Então, nós temos aqui a contraposição. E, por fim, nós temos a caducidade. Na caducidade, gente, vai ocorrer, né, uma lei superveniente não permitindo mais a prática do ato. Então, olha só, o ato, no primeiro momento, ele é praticado com base em uma norma que permitia, tá? Só que depois surge uma lei posterior revogando aquela primeira norma e não é mais possível a prática daquele ato. Então, a gente diz, né, que houve a caducidade. O exemplo aqui, ó, teve a permissão para o uso de um bem público em determinada data porque a lei permitia que houvesse permissão daquele uso daquele bem público. Só que no momento posterior vem uma nova lei e proíbe o uso daquele bem. Então, a gente fala que o ato caducou, né? Houve aí a caducidade do ato administrativo. Vamos ver aqui, né, algumas questõezinhas sobre o tema para a gente ver como é que é abordado esse assunto na prova. Ó, determinado prefeito exarou o ato administrativo autorizando o uso de bem público em favor de um particular. Pouco tempo depois, lei municipal alterou o plano diretor no que tange a ocupação do espaço urbano, tendo proibido a destinação de tal bem público à atividade particular. Nessa situação hipotética, o referido ato administrativo de autorização de uso de bem público extingue-se por
A, revogação, B, anulação, C, contraposição, D, caducidade e E, cassação. Então, olha só, veja que o ato ele foi praticado, né, possibilitando ali o uso de um bem público em favor de um particular, porque nós tínhamos uma lei que permitia, né, que tinha isso como possibilidade. Só que depois veio uma outra norma não mais permitindo, tá? Então aqui houve a caducidade, beleza? O ato administrativo tem como um de seus atributos uma importante vinculação ao que se chama fé pública. Esse é o atributo da A, legitimidade, B, imperatividade, C, presunção de legalidade, D, auto-executoriedade e E, presunção de veracidade. Então, os atos administrativos, eles possuem fé pública. O que isso significa, gente? Que eles são presumidamente verdadeiros, né? Então, a fé pública é justamente isso. O ato, ele nasce com a presunção de que ele é verdadeiro, cabendo prova em sentido contrário, né? O revestimento exteriorizado do ato administrativo normal é a escrita, embora existam atos consubstanciados em ordens verbais e até mesmo em sinais convencionais. Esse requisito do ato é denominado o que, gente? A forma como o ato vai, né, se exteriorizar para nós, particulares, administrados. É o que? A forma, tá? É o modo ali, né, de exteriorização do ato. É a forma, beleza? E por fim, né, a última questão de hoje, o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir determinados efeitos é denominado A, auto-executoriedade, B, imperatividade, C, tipicidade, D, presunção de veracidade e E, presunção de legitimidade. Tipicidade, né, que é o atributo lá do ato administrativo que nós vimos. Beleza, pessoal? Então, nós vamos encerrando aqui a nossa dica de hoje. Espero que vocês, né, tenham gostado, tá? Se quiserem adquirir nosso curso preparatório voltado para a PM do Tocantins, é só chamar o pessoal do atendimento aí no link que estará na descrição desse vídeo. Deixe seu comentário, seu like e eu os vejo muito em breve aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações. Até lá. Tchau, tchau.